Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre monarquia em Israel. E hoje nós abordaremos o tema do segundo rei de Israel, que foi o rei Davi. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque leremos várias passagens como base para esse nosso estudo. E é importante também pedirmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então ler o nosso texto. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo e vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 16. Leremos o verso 1 e depois pularemos para o verso 10 a 13. Na realidade, são vários trechos, vários capítulos que nós temos nesse estudo, mas nós faremos apenas essa leitura resumida e eu convido você a ler o capítulo todo do capítulo 16. Vamos lá, então, o primeiro versículo do capítulo 16, nós lemos o seguinte: O Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Belemita é que morava em Belém. Depois nós lemos o mesmo capítulo 16, mas do verso 10 a 13, e o texto sagrado nos diz o seguinte: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel, então, pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Saul havia sido escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. É o que estudamos no estudo anterior. Ele tem uma boa atuação, Saul, nos 2 primeiros anos, mas começa a desobedecer ao Senhor, fazendo com que Deus o rejeite. Com isso, Deus decide buscar alguém para substituir Saul e começa a se mover em direção a um jovem pastor de ovelhas chamado Davi. Saul permaneceria como rei ungido do Senhor enquanto vivesse, ao tempo em que Davi seria ungido por Deus, e seria preparado para oportunamente subir ao trono de Israel. Esses capítulos que estudamos registram a transição gradual da nação à medida que os israelitas e os povos vizinhos percebem a cada dia que Davi ungido se tornaria rei em Israel. Parte do sucesso de Davi foi porque reconheceu a dinâmica dessa transição e passou a se relacionar com Saul dentro dessa dinâmica. Embora o herói dessa parte do texto seja Davi, Saul continua em evidência. Ele, porém, segue declinando enquanto Davi cresce como o novo ungido. Vale notar que o livro de Samuel não está interessado em fornecer uma biografia sobre Davi, mas demonstrar sua escolha feita por Javé dentro de uma perspectiva teológica. Como resultado do rei Saul passar a desobedecer a Deus, o Senhor revela a Samuel, em 1 Samuel 15:11, lamentar haver constituído Saul como rei. Certamente essa declaração de Deus fez com que o profeta se sinta arrasado e fracassado, como pai, como líder espiritual e como mentor de Saul.
Nesse mesmo capítulo 15, no verso 11, o texto diz: Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Talvez Samuel estivesse tentando convencer Javé a mudar de ideia sobre rejeitar Saul. Mas Deus não atende Samuel nesse pedido. Ao contrário, Samuel teria que resolver dois problemas. O primeiro problema, repreender o rei Saul e falar sobre sua substituição por outro rei. Isso ocorre em uma conversa franca com o rei Saul, que estava naquela situação difícil. Samuel fala com ele em 1 Samuel 13,14, dizendo: Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Nem Saul nem Samuel sabiam quem seria esse alguém, essa outra pessoa. A conversa deve ter sido realmente dura, porque em 1 Samuel 15, no verso 35, nós lemos: Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul, porém tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei de Israel. Segundo problema que Samuel tinha que resolver. Sob a orientação de Deus, ele teria que encontrar e arrumar um substituto para Saul. Samuel sabia que caberia a ele, como profeta, encontrar uma pessoa e ungí-la para oportunamente ocupar o trono. Ele não sabia nem quem seria essa pessoa e nem quando e nem onde ele iria encontrá-la. Essa procura seria um grande desafio pessoal e emocional para ele, pois, na prática, o profeta teria que começar tudo de novo, como havia feito na época da unção, da busca de Saul. O Senhor instrui Samuel a ir a Belém, onde ele conhece e unge Davi. Belém ficava a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. Davi se tornaria o maior rei em Israel. Mais à frente, ele seria admirado pelo povo como herói e celebrado com cânticos e danças por causa de sua luta contra os filisteus. O nome de Davi aparece 947 vezes no Antigo Testamento, mais do que qualquer outra pessoa em Israel. A grandeza de Davi se reflete na maneira como ele é retratado nas narrativas. Davi é apresentado como um humilde pastor, como um músico habilidoso, instrumentista e salmista, como um bravo guerreiro e como um rei poderoso. No próximo quadro, Samuel encontra e unge Davi, e Deus faz uma aliança com Davi. Em Belém, Samuel vai à casa de Jessé, conforme Deus lhe ordenara. Lá, ele unge o filho mais novo de Jessé, de nome Davi, para se tornar o próximo rei de Israel. O interessante é que Jessé aparece na genealogia de Jesus, em Mateus, no capítulo 1, como sendo o pai de Davi. O verso 5 diz que o pai de Jessé foi Obed, e os pais de Obed foram Boaz e Ruth, aquela do livro de mesmo nome. Esse mesmo verso 5 nos informa que a mãe de Boaz foi Raabe. No tempo da conquista da terra de Canaã, ela foi a mulher que ajudou os espias israelitas em Jericó. Raabe era cananeia e Ruth era moabita. Ou seja, mesmo não sendo israelitas, elas entraram na genealogia de Jesus, o Messias, o que nos lembra que o Salvador veio para todos os povos. Qual o significado da unção de Davi? Ele seria rei no dia seguinte? Não. Aquela unção não significava que Davi seria rei no dia seguinte. Aquele ato era a unção de um príncipe que oportunamente se tornaria rei. A unção de Saul havia sido feita em particular, sem a presença de testemunhas, tendo sido, no caso dele, uma primeira etapa de um total de 3. Saul só foi aclamado rei na última das 3 etapas, quando foi vitorioso em uma batalha contra os amonitas. No caso de Davi, uma vez ungido, ele teria várias etapas à sua frente e não apenas 3, até que efetivamente fosse proclamado rei em Israel. Davi teria que superar as várias crises
que ocorreriam ao longo do tempo. Tudo indica que o plano de Deus era que Davi esperasse até que Saul morresse. Isso efetivamente acontece mais adiante em uma batalha contra os filisteus. Com a morte de Saul, Davi seria coroado primeiro como rei da região de Judá. Isso aparece em 2 Samuel, capítulo 2. E depois, rei de todo Israel, que aparece essa referência em 2 Samuel, capítulo 5. O reinado de Davi seria diferente do reinado de Saul, pois estaria firmado em uma aliança. Interessante que o reinado do primeiro rei de Israel, Saul, havia sido condicionado à obediência dele e do povo, obediência às leis de Deus, conforme nós lemos em 1 Samuel 12, versos 14 a 15. Como Saul não havia obedecido, seu reino falhou e levou Deus a adotar uma abordagem diferente para o segundo rei, pois o Senhor pretendia que o segundo rei de Israel fosse diferente. O reinado de Davi não seria baseado na obediência do rei e de seus descendentes, como havia sido estabelecido para Saul, mas seria baseado em uma aliança eterna que Deus faria com Davi. A decisão de dar o reino a Davi seria irrevogável, ou seja, Deus não rejeitaria Davi como havia rejeitado Saul. Com a unção de Davi por Samuel, com o tempo, todo Israel saberia que Davi se tornaria o próximo rei. Ele seria instrumento de Deus para abençoar muitas nações. Em 1 Samuel 16, 13, nós verificamos que ele finaliza a narrativa sobre a unção de Davi ao dizer: Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, que era onde ele morava. Nesse ponto do livro, Samuel se torna uma figura menor, que não desempenharia mais um papel ativo no andamento dos eventos. A unção de Davi, feita por Samuel, foi o ponto culminante de sua carreira como profeta de Deus. No próximo quadro, nós vemos que a unção de Davi gera grave crise em Saul. Note que 1 Samuel, no capítulo 16, verso 13, diz este texto que a partir da unção de Davi, o Espírito do Senhor se apossou dele. O trecho de 1 Samuel 16, 14 a 23, descreve a chegada de Davi à corte de Saul e o início da transferência da bênção divina e capacitação de Saul para Davi. O início dessa transferência pode ser visto quando o verso 14 nos informa que o Espírito de Deus se retirou de Saul, sendo substituído por um espírito mau enviado por Deus. Esse espírito maligno que Javé permitiu, ele chegou e veio para perturbar Saul. Tendo sido esse assunto, ele tem sido um assunto de vários estudos, vários comentários dos estudiosos da Bíblia. Alguns comentaristas afirmam que pode ter sido um espírito de descontentamento, pode ter sido um anjo que o afligia periodicamente e pode ser também um demônio que o influenciava. De qualquer modo, esse espírito parece ter sido um instrumento de disciplina de Deus para com Saul. Quando as pessoas se afastam de Deus, seus problemas tendem a se agravar mais ainda. Saul se torna instável emocionalmente. O fato é que Saul passou a ter pensamentos sombrios pela perda de seu trono, o que o fizeram se tornar invejoso, instável, vingativo e sujeito a acessos de raiva mórbida. Ele passa a ser afligido por uma forma de instabilidade emocional aguda, que se manifestava em surtos de terror, raiva irracional e, às vezes, violência homicida. É possível considerar que esse comportamento de Saul pode ter sido resultado de sua rebelião espiritual, mas o texto não declara essa conexão de forma muito aberta. Essa instabilidade abre espaço para o músico Davi começar a frequentar a corte. De alguma forma, os servos de Saul observaram
que a música acalmava o rei em muitos de seus momentos de surto. Eles começam a procurar, então, um músico que pudesse tocar para o rei. Alguém indica um jovem pastor de ovelhas que também era músico, tocava harpa e se chamava Davi. Davi começa, então, a frequentar a corte de Saul para ajudar a acalmar o rei com sua música. Essa situação é bem interessante, pois nos mostra que foi exatamente o estado de saúde de Saul que abriu espaço para Davi ter acesso à corte real. Até esse momento, Saul não sabia que Davi havia sido ungido rei de Israel. Nos capítulos 16 a 17 de 1 Samuel, Davi e Saul mantêm-se em termos amigáveis. Mas nos capítulos 18 a 26, o relacionamento deles passa para um modo hostil, por conta de Saul desenvolver diversos sentimentos negativos em relação a Davi, à medida em que Davi começa a ser conhecido e admirado. Esses sentimentos ruins vão se ampliando e fazem com que, em 2 ocasiões, Saul atire a sua lança contra Davi para matá-lo. Além disso, Saul vai perseguir Davi com seus soldados em diversas ocasiões e por diversas regiões ao longo de todo Israel. Todo esse clima de perseguição acaba por levar o jovem Davi ungido a se exilar fora de Israel para não ser morto por Saul. No próximo quadro, nós vemos que Deus move Davi do pastoreio de ovelhas para o pastoreio do povo. Após sua unção, Davi vai sendo reconhecido por todos a cada dia. De início, era visto como músico habilidoso, falava com sensatez e ele tinha uma boa aparência. Qualquer que fosse o tipo de espírito que afligisse Saul, a música de Davi reduzia seus efeitos nocivos. Saul, sem saber, estava até se tornando dependente daquele que o substituiria. Mas, em 1 Samuel 16, 18, vemos que Davi passa a ser percebido também como forte e valente. Além disso, ele passa a ser percebido como alguém que o Senhor Deus estava com ele. No capítulo 17, Davi, ainda na condição de pastor de ovelhas, acaba derrotando o gigante Golias em um enfrentamento mortal. Esse evento é assistido pelos exércitos dos filisteus e dos israelitas e é assistido também pelo próprio rei Saul. Davi era bem quisto pelo povo e pelos próprios servos de Saul. Na época do bom relacionamento de Saul com Davi, o rei o nomeia como escudeiro. Davi era conhecido por sua coragem, sua habilidade em manusear armas e sua capacidade em se relacionar bem com o rei. O escudeiro não era um guarda-costa, mas ajudava o rei a manusear sua armadura e cuidava de suas armas. Era um cargo de muita confiança, pois acompanhava o rei em combate. Segundo estudiosos, Davi provavelmente era um adolescente nessa época. As oportunidades vão surgindo e ele segue desenvolvendo suas habilidades. Em 1 Samuel 18, 5, lemos que Davi saía onde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. O interessante das habilidades musicais de Davi não era apenas que acalmavam o rei em seus surtos, mas era algo que mais tarde o capacitaria a liderar os israelitas na adoração a Javé. Deus estava elevando Davi da função de pastor de ovelhas para se tornar pastor do seu povo. Isso ocorreria através dos inúmeros salmos que Davi iria compor ao longo de sua vida e que chegaram até os nossos dias. No próximo quadro, uma pergunta: por que Deus escolheu Davi? O texto bíblico nos diz que Deus escolheu Davi para substituir Saul como rei em Israel, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 13, 14, lemos: o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe. Uma outra resposta encontramos no Novo Testamento, lá em Atos 13, verso 22, quando nós lemos: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade.
Mas o que significa alguém ter um coração como o coração de Deus? O coração desempenha um papel proeminente na psicologia hebraica. O coração era considerado a sede das emoções. Também era considerado o centro da vida moral, espiritual e intelectual. Deus é representado como sondando o coração ao lidar com as pessoas. Em Jeremias 17:10, nós lemos o seguinte: Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Na perspectiva teológica, ter um coração como Deus é abraçar o caminho da vida com Deus. É ter o mesmo propósito de Deus, o mesmo propósito que Deus tem. Por isso, Davi era um homem íntegro, humilde e amoroso. Apesar do grande colapso moral de Davi, com o seu caso com Batseba, vários anos depois de ter chegado ao trono, o compromisso de Davi com Deus era genuíno. Outro aspecto quanto a ter um coração como o coração de Deus é ter a mesma paixão que Deus tem em se relacionar com pessoas. Davi amava a Deus com a sua mente e com o seu coração, com todo o seu coração e a sua alma. Por causa de seu amor por Deus, ele tinha um profundo desejo de viver em comunhão com o Senhor. Em um de seus belos salmos, o Salmo 27, no verso 4, nós lemos o escrito de Davi que diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que Davi desejava era andar sempre nos caminhos do Senhor e, com isso, cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Mencionamos há pouco que Deus fez uma aliança com Davi. Nessa parte final do estudo, vem-nos a pergunta: será que essa aliança entre Deus e Davi tem algo a ver conosco? Para nos ajudar a responder essa questão, contamos com a ajuda do professor de Antigo Testamento de nome Claude Mariottini. Em um de seus estudos, ele nos apresenta algumas características dessa aliança. Dentre essas características, será que alguma delas vai nos apontar alguma conexão conosco nos dias de hoje? Vamos ver. Primeira característica: a aliança de Deus com Davi foi incondicional. Isso significa que Deus não removeria o reino dos filhos de Davi por conta de seus pecados. Essa característica nós podemos ler aqui em 2 Samuel, no capítulo 7, versos 14 e 15. Ele diz o seguinte: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de vocês. Segunda característica: nessa aliança, o rei teria um relacionamento especial com Deus. O rei se tornaria o representante de Deus na terra e desfrutaria de um relacionamento especial com Deus. É o que lemos há pouco, quando ele diz: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Terceira característica: Deus prometeu a Davi que seu reino seria para sempre. O texto de 2 Samuel, no capítulo 7, verso 16, diz o seguinte: A sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Aqui vemos que Deus fez uma promessa de reino eterno com Davi. Mas aí vem uma pergunta: se o reino de Davi seria eterno, como explicar o fim da monarquia em Israel? Como explicar a queda de Jerusalém para os babilônios no ano 587 a.C., com a deportação do rei descendente de Davi e o fim da monarquia em Israel? As deportações da família real e boa parte do povo de Deus não comprometeram essa promessa de Deus? Como podemos explicar?
É fato que as pessoas no exílio começaram a duvidar do poder de Deus, de sua capacidade de vencer o Deus da Babilônia que havia dominado, conquistado Israel. E passaram a duvidar também de seu compromisso em cumprir suas promessas feitas a Deus, feitas a Davi. Após o fim da monarquia e o exílio de Judá, os profetas acreditavam que Deus levantaria outro descendente de Davi para governar o povo de Deus. Isaías 11, no verso 1, diz o seguinte: do tronco de Jessé sairá um rebanho, e das suas raízes brotará um renovo. Durante o exílio, o profeta Ezequiel proclamou que depois que Deus restaurasse a nação de Israel, ele enviaria outro Davi para ser o rei do povo de Deus. É o que lemos em Ezequiel, capítulo 37, verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. A promessa de Deus a Davi de que seu trono e seu reino seriam estabelecidos para sempre deu origem à esperança messiânica de que algum dia Deus enviaria alguém, um novo Davi. Essa esperança se resolveria anos depois na vida e ministério de um carpinteiro humilde, descendente de Davi, Jesus de Nazaré, o Messias. É ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou, estando vivo ao lado de Deus, assegurando a vida eterna a todo aquele que nele crê. Termino lendo Mateus capítulo 21, verso 9, que diz o seguinte: e as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado dessas reflexões sobre o rei Davi. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série sobre a monarquia de Israel que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!